Olá pessoal, ótima noite, sejam muito bem-vindos. Infelizmente a gente não conseguiu terminar nossa aula ao vivo e a gente vai finalizar ela com este vídeo. Na verdade eu vou voltar desde o início da nossa aula, Vou trazer todas as informações que são cabíveis e discutíveis dentro do contexto da nossa próxima avaliação. Fechado? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é sobre a evolução do processo de gestão de pessoas. A gente conversou bastante sobre a evolução do processo de gestão de pessoas, no sentido que a gente sai de uma administração de recursos humanos, que é um modelo tradicional de atuação, onde a gente tem todas as vias relacionadas ao trabalho muito engessadas, muito amarradas. Todos os processos, todo o desenvolvimento acaba ficando muito amarrado no processo de administração de recursos humanos, que é um processo muito tradicional, muito utilizado ainda por empresas tradicionais. A gente passa por um processo de gestão de pessoas, que é quando a gente coloca o sujeito, o colaborador, como centro da organização. Muito mais do que um capital humano, Ele é a corrente sanguínea da instituição, da organização. Porque ele confere a ela todos os valores, a própria competitividade, tudo que uma organização precisa produzir, ela provém das pessoas. E é importante a gente olhar para isso, principalmente por que a gente atua dessa forma. Então a gente sai da administração de recursos humanos, chega a uma gestão de pessoas. E aí a gente entra no momento que é o momento atual, que é o momento da gestão de talentos humanos. E o que muda nisso? Porque tanto a gestão de pessoas, já menos engessada do que a administração de recursos humanos, continua enxergando o sujeito de forma humanizada, contudo ainda trabalha muito com o preenchimento e o treinamento para cargos. E a gestão de talentos passa a valorizar exclusivamente as competências do sujeito. Desde o momento da sua contratação, passando pelo treinamento até o próprio processo de desligamento, eles vão conceber e valorizar o desenvolvimento daquele ser humano a partir das suas competências. E o que aquelas competências agregam dentro da instituição. Então você vê que é um processo de evolução. Só que por que acontece esse processo de evolução? A nossa sociedade ela muda constantemente. E é muito importante a gente olhar o quanto o comportamento humano do sujeito fora da organização impacta no comportamento humano dentro da organização. E como a gente vive em sociedade, a sociedade é formada por pessoas, esses comportamentos humanos, eles vão sofrendo alterações, eles vão evoluindo. E junto com eles, o processo de gestão de pessoas também necessita evoluir, se desenvolver, crescer, ser mais e melhor do que ele era até o momento. E aí é importante a gente olhar e entender que esse comportamento humano fora impacta diretamente nas organizações, principalmente naquele exemplo, por exemplo, que eu dei na aula. Aquele exemplo, por exemplo, foi ótimo. Aquele exemplo que eu dei para vocês na nossa aula, em que eu usei o exemplo de um pai autoritário. Como que esse pai autoritário vai se comportar dentro de uma instituição, Ele vai buscar posições de liderança. Se ele já for líder, possivelmente ele vai exercer um papel de chefia e não de liderança. Ele vai ter uma liderança mais engessada, um processo de gestão mais amarrado, mais tradicional, pelo autoritarismo que ele traz de fora da organização. Só que como pessoas, as organizações evoluem, o processo de gestão de pessoas precisa evoluir junto, crescer, se desenvolver. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de razões pelas quais essa evolução acontece. Conforme a gente falou, à medida que a sociedade evolui, o processo de gestão de pessoas também precisa evoluir. Então existem algumas mudanças na sociedade que impactam diretamente na evolução da gestão de pessoas. Vou usar um exemplo. Mudanças econômicas, por exemplo, igual a que a gente está vivendo no momento.
mudanças tecnológicas, que é um processo de evolução da sociedade, mudanças sociais, culturais, legais, quando você tem, por exemplo, uma nova legislação, isso impacta diretamente no modelo e no formato de gestão de pessoas. Mudanças políticas, como a gente vem vivenciado, a gente saiu de uma sequência de anos de liderança de esquerda e passa agora por uma liderança de extrema de direita, e isso muda o processo de gestão de pessoas nas organizações, isso impacta mudanças demográficas, mudanças ecológicas. Qual o exemplo que a gente pode usar de mudança ecológica? Por exemplo, se a gente pensa nas instituições de Brumadinho, de Mariana, que depois dos desastres ocorridos tiveram que sim fazer uma alteração no seu modelo de gestão de pessoas. Eu já morei em Nova Friburgo, né? Até dei esse exemplo na aula ao vivo. E a gente passou lá em 2011 por uma tragédia muito grande, né? Foi um evento natural, ecológico. E isso impactou diretamente no formato que a gente fazia gestão de pessoas. A gente precisava dar mais apoio, ser mais humano, estar mais próximo. Isso tudo era considerado dentro da evolução da gestão de pessoas. Por quê? Porque a gente passou por um processo de mudança ecológico. A mudança ecológica ela gera uma mudança social, uma mudança na sociedade. E por consequência, se a sociedade sofre uma mudança, automaticamente o processo de gestão de pessoas precisa mudar, porque ele é composto por pessoas, por sujeitos. E ninguém melhor do que o psicólogo para promover, adaptar, realizar todo esse processo de mudança. Por isso que nós somos fundamentais na gestão de pessoas. Continuando uma linha de raciocínio, a gente passa por todos esses processos de mudança na sociedade que impactam na mudança da gestão de pessoas. Só que para a gestão de pessoas mudar, a gente precisa entender de que ela é composta. E toda gestão de pessoas precisa analisar não só o colaborador, não só o liderado. Ela analisa o que a gente chama dos stakeholders de uma organização. E o que são os stakeholders de uma organização? Os stakeholders são todas as pessoas, processos, instituições que impactam diretamente no desenvolvimento e na gestão de uma organização. Então, os stakeholders, eles são tudo que estão à volta de uma organização. Para usar alguns exemplos de stakeholders, a gente pode falar em fundadores de empresas, investidores, proprietários, colaboradores, clientes, sindicato, governo, sociedade, comunidade, os fornecedores, os gestores, acho que eu já falei dos clientes, tudo isso impacta diretamente no desenvolvimento e no processo de gestão de uma organização. Então faz parte do desenvolvimento de uma organização que a gestão de pessoas entenda todo esse processo à sua volta, tudo que a circula, porque tudo isso impacta no ser humano e o comportamento humano impacta nas organizações e impacta diretamente no processo de gestão de pessoas. E aí, fechou essa linha de raciocínio para vocês? Me fala aí. Fechou? Não me fala aí não, né? Não tem como vocês responderem. Eu tô achando que eu tô ao vivo ainda. Então, todo esse processo de evolução da gestão de pessoas, toda essa mudança, isso promove dentro da instituição a evolução. E essa evolução, ela parte da entrada do colaborador na empresa, do recrutamento e seleção, só que ela respinga em todos os processos da instituição. Todos eles são impactados pelas mudanças na sociedade, por consequência, nas mudanças da gestão de pessoas. A gente começa nessa disciplina num ponto muito importante, que é o recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção é o que a gente chama de processo seletivo, é a forma como o sujeito, o colaborador, chega a uma instituição. Ela é a porta de entrada de uma instituição. Ela é como o sujeito é enxergado por aquela instituição.
ela é o convite para o mercado de trabalho. E o recrutamento e seleção ele é dividido em duas etapas. Uma, o recrutamento, e outra, a seleção. O recrutamento é aquele processo responsável por trazer as pessoas para o processo. É aquele processo que eu expliquei para vocês, que é composto pelo mapeamento do perfil da vaga, divulgação da vaga e seleção de currículos. Ele é quando você busca no mercado de trabalho, interno ou externo, colaboradores para uma determinada função. E a gente tem 3 tipos de recrutamento. O primeiro deles é o interno, é quando você busca dentro da instituição algum colaborador que preencha aquela vaga. O recrutamento interno ele é mais rápido, né? Você tem a possibilidade de otimizar o processo através do recrutamento interno. Você tem o recrutamento externo, que é quando você busca no mercado de trabalho e não dentro da instituição. No mercado de trabalho externo, você busca aquele candidato àquela vaga específica. Lembrando que agora a gente não coloca ninguém dentro de cargo, a gente busca um candidato com competências para aquela vaga e para desenvolvimento da instituição. O processo de seleção, de recrutamento externo, ele tem a característica de buscar no mercado de trabalho externo e de atender as expectativas e as necessidades da instituição, e não somente as necessidades do colaborador, e não as necessidades do cliente. É muito importante a gente entender que nesse momento a busca por competências ela é para atender as necessidades de desenvolvimento da empresa. E a gente tem um modelo de recrutamento misto, onde você abre a possibilidade do candidato interno, mas você também abre a vaga externamente. Qual é a diferença do misto? Nele, o candidato selecionado vai ser aquele que atende o maior número de competências, independente de ter sido alguém interno ou de ter sido alguém externo. Então, o recrutamento é o responsável por trazer o candidato até a seleção. E aí a gente entra no momento da escolha do candidato. É o momento onde esse candidato é avaliado, analisado e selecionado para atender as expectativas e as competências de uma vaga. É muito importante a gente entender que muitos processos de seleção, eles trabalham, quando é no contexto da administração de recursos humanos, eles trabalham de forma muito amarrada, muito tradicional, o que não permite e dificulta o desenvolvimento da instituição, que é aquele processo onde você procura preencher uma vaga. Não, na gestão de pessoas e na gestão de talentos, a gente não quer apenas preencher uma vaga, a gente quer trazer um sujeito dotado de competências para preenchimento de uma vaga. E muitos autores atuais, por exemplo, Byung-Chul Han, o Frederick, que é o autor do Reinventando Organizações, eles falam, o próprio Chiavenato, eles falam muito sobre uma gestão de pessoas que você olha o quanto que a competência que aquele indivíduo traz vai acrescentar não só na execução da atividade dele, mas em todo o desenvolvimento da organização. É quando você traz para aquele processo uma evolução. Você já prepara aquele candidato para a execução da atividade, para o preenchimento da vaga, mas ele traz consigo competências ou já desenvolvidas ou a serem desenvolvidas. Isso é muito legal quando a gente vê na prática, né? Quando na prática a gente analisa um candidato, traz aquele candidato e durante o desenvolvimento das atividades você vai ver o quanto aquele candidato evolui. Eu já trabalho com recrutamento e seleção por competência há muito tempo e é impressionante quanto na prática, ali no dia a dia, você vê a evolução das pessoas, mas porque na seleção eu contratei e avaliei e escolhi aquele candidato porque eu acreditava que aquelas competências poderiam ser desenvolvidas. As que ele ainda não atingia seriam desenvolvidas e as que ele já atingia seriam potencializadas. Esse é o recrutamento por seleção. E é importante a gente olhar, porque o recrutamento de seleção ele parte de um perfil específico, que é um perfil mapeado para a vaga.
Esse perfil mapeado geralmente vem através de uma RP, que é uma requisição de pessoal. Essa RP compõe todo o perfil técnico e comportamental que aquele sujeito precisa ter para atender às expectativas da instituição. Tendo em vista que na RP, nessa requisição de pessoal, todas essas informações vão estar mapeadas, é muito importante a gente entender que após esse mapeamento, a gente precisa fazer uma análise desse candidato. Então, por isso que a seleção por competências atualmente é muito utilizada. E ela é o melhor modelo de seleção, porque ela compõe uma série de arestas. Eu fiz algumas anotações muito importantes e que vão ajudar vocês na prova, tá? Então, as competências são analisadas a partir de alguns fatores. Primeiro deles, estrutura física da própria empresa, estrutura de equipamentos. Não adianta, por exemplo, eu cobrar que um candidato tenha competência de mexer no sistema X ou de ser um expert no sistema tal ou no programa tal, se eu não ofereço esse programa pela instituição. Se a instituição não tem esse programa, como que eu posso cobrar dele? Então, a análise do perfil a ser mapeado, das competências, precisa partir de uma análise lógica. Como é que você cobra algo que você não oferece, né? Como é que eu vou cobrar, por exemplo, a utilização do sistema Proteus, que é um sistema de RH? Como é que eu vou cobrar se eu não ofereço o Proteus dentro da empresa? Ou, por exemplo, eu vou cobrar a utilização do controle de atividades pelo Trello, que é uma atividade que faz um programa, um aplicativo, um sistema que faz controle de atividades. Como que eu vou cobrar a manutenção e a movimentação no Trello se a empresa não usa o Trello? É um pouco contraditório, concorda? Então, a análise de competência ela precisa partir de um princípio lógico. Estrutura física de equipamentos, a cultura da empresa, a cultura da própria equipe, o planejamento estratégico da empresa. Tudo isso eu vou utilizar, as atribuições do cargo, tudo isso eu vou utilizar para poder criar um perfil com competências específicas que são solicitadas para o cumprimento daquela função. É isso que a seleção por competências faz. Ela tem esses comportamentos, essas técnicas mapeados e ela vai analisar se aquele candidato compõe, oferece essas competências para a vaga. É fundamental que na seleção por competência haja um alinhamento com a cultura da empresa, com os objetivos da empresa. E é muito importante observar que não pode haver um anulamento da subjetividade do candidato. O candidato está ali pelo que ele é, não só pelo que ele faz. E aí eu volto a repetir, quem melhor para analisar isso do que nós, psicólogos organizacionais? Ah, Pablo, você está dizendo que um técnico em RH não pode, um administrador não pode trabalhar com gestão de pessoas? É claro que sim, mas tem nuances da seleção, do treinamento e da orientação profissional que só deveriam ser feitos por psicólogos. E a gente sabe que a realidade não é bem assim. Então precisa haver um alinhamento para que não haja um anulamento ou anulação. Fiquei em dúvida agora, mas que desde que depois eu vou colocar essa correção lá para vocês, tá? Desde que não haja um amortecimento da subjetividade, desde que a subjetividade do candidato não seja anulada. Ele precisa trazer a competência, mas a personalidade dele vem junto com a competência. Então a gente não pode mortificar, amortecer essa subjetividade. Ela precisa aparecer, porque é ela, somada à competência, que vai acrescentar no desenvolvimento da instituição. E para isso, a gente tem uma série de ferramentas que são utilizadas. Então, dentro da seleção, a gente tem a entrevista de competências, que é a ferramenta mais utilizada. Por muito momento, o teste psicológico teve mais peso do que a entrevista de competência. E hoje a gente entende que a entrevista de competência ela tem maior peso, porque nós, profissionais de gestão de pessoas, somos capacitados e habilitados a avaliar o comportamento humano num determinado contexto. E com isso fazer um mapeamento comportamental daquele sujeito e a adequação dele à composição daquela vaga.
Então, para isso, a gente pode utilizar uma entrevista de competências, a gente pode utilizar dinâmica de grupo, que é aquela explicação que eu dei para vocês na aula, que a dinâmica tira o sujeito daquele contexto que ele está vivendo, do contexto, e traz ele de forma lúdica para o contexto que a gente define. Então, por isso que a dinâmica precisa ser direcionada, porque se você quer avaliar, por exemplo, se o cara é um bom vendedor, ele precisa ser um bom comunicólogo. Se ele é um bom comunicólogo, ele precisa saber se expressar. Então, você precisa apresentar uma dinâmica de grupo onde ele vá se expor, se mostrar. Então, aí você consegue fazer uma correlação de análise com o perfil dele. Lembrando, gente, que eu estou falando tudo de forma bem resumida, porque a gente está falando de uma revisão. Não dá para fazer a prova só pela revisão. Você precisa voltar para a leitura. São 4 questões discursivas e eu não vou considerar papo só de revisão. Então vocês precisam ir nos textos, estão todos no Classroom, os podcasts, as aulas online, tudo está lá para poder acrescentar. O que eu estou fazendo hoje é afunilar o campo de estudo de vocês para vocês estudarem para a prova de forma mais objetiva. Então vamos lá, a gente falou da entrevista, a gente falou de dinâmica de grupo, a gente tem a prova técnica, que é aquela que eu apresentei para vocês de contabilidade, que é quando você quer avaliar um conteúdo técnico específico. A gente tem os testes psicológicos, que são vários, né? Eu já contei para vocês que eu utilizei HTP, eu já utilizei Rorschach, mas existem testes que são mais utilizados nesse meio, que por exemplo é o AC, de atenção centrada. Você tem o G36, o G38, o DAT, que são testes muito utilizados no processo de recrutamento e seleção. Hoje eu faço pouquíssimo uso de teste, só para funções muito específicas. Eu geralmente utilizo o palográfico, é um teste que eu tenho um apreço bem especial, então geralmente eu utilizo ele, mas vocês vão aprender sobre o palográfico na disciplina de Psicologia do Trânsito comigo no 8º período, se Deus quiser, né? Você tem a ambientação. A ambientação é quando você coloca o sujeito na prática. Eu usei o exemplo para vocês do frentista do posto de gasolina. Quando eu ia contratar frentista, quando eu fiz projeto de posto, ele ficava 4 horas trabalhando na pista, no sentido de eu ver como vai ser o manejo dele, como ele vai lidar com a bomba de combustível, como ele atende o cliente. Você vê a atuação do sujeito na prática, executando. E aí é uma outra forma de você avaliar. Você tem a entrevista com o gestor, que depois que ele passa por todo o processo, né, da entrevista de competência, da entrevista comportamental, dinâmica, você pode por último e deve, né, porque essa é uma responsabilidade que precisa ser dividida. O RH não deve assumir total a responsabilidade da seleção, porque ele vai trabalhar com o gerente. Lembra que eu falei que o gerente é o cliente do RH quando ele solicita alguma vaga? Então é fundamental que você divida essa responsabilidade com o cliente e com o gerente, não no sentido de tirar a responsabilidade de você, mas só para também imputar a responsabilidade no gerente, que é quem vai trabalhar direto com aquele colaborador. Ok, até aqui, só um minutinho, pessoal.